Sejam bem-vindos à cerimónia de entrega de prémios da Associação Portuguesa de Museologia, a APOM. Desde 1965 que a associação reúne os profissionais do setor e promove o conhecimento de museologia, realçando a importância do papel desempenhado pelos museus na comunidade entre povos e culturas. Todos os anos, a APOM distingue os profissionais e as instituições que trabalham na área da museologia e património em Portugal, nomeadamente museus, autarquias, instituições de ensino superior, centros de investigação, fundações e associações afins, entre outros. Vamos conhecer quem são os vencedores deste ano de 2020. Uma cerimónia atípica, tal como este ano, por causa da pandemia que estamos a viver. Antes, contudo, depoimentos da Sra. Ministra da Cultura, Graça Fonseca, também do Vice-Presidente da APOM, Dr. Pedro Inácio, e do Dr. João Neto, Presidente da APOM. Na cerimónia que assinala a entrega dos prémios APOM, neste ano 2020 realizada em novos moldes devido às circunstâncias que conhecemos, não queria deixar de felicitar, em meu nome pessoal e em nome do Governo português, a Associação Portuguesa de Museologia por mais uma edição destas distinções que reconhecem o que de melhor se faz em Portugal na área da museologia. No ano em que completa 55 anos, importa realçar o papel da APOM, uma vigorosa associação científica e profissional com um percurso pautado pela defesa e promoção das boas práticas nos museus, bem como no reconhecimento do papel fundamental que os museus e os profissionais que ali trabalham têm junto das suas comunidades. Estes prémios demonstram a pluralidade de valências e recursos das instituições museológicas, tal como o dinamismo e a criatividade dos museus, nomeadamente no que diz respeito à capacidade de adaptação à situação pandémica que hoje vivemos. Quero, por isso, felicitar todos os vencedores dos prémios APOM 2020, na certeza de que, através dos seus projetos, contribuíram para um avanço do conhecimento da museologia e das áreas científicas representadas pelas suas coleções, e para a promoção da educação e formação patrimoniais, deixando importantes marcas na museologia portuguesa. Por último, deixo uma palavra de apoio a todos os profissionais dos museus pelo momento especialmente difícil que vivemos, na certeza de que, em breve, abriremos as portas a todos os visitantes com a entrega e o empenho que têm caracterizado os profissionais desta área. A todos, os meus parabéns. Caras e caros colegas, muito boa tarde. Pelas razões que todos sabemos, a APOM viu-se forçada a fazer a cerimónia de entrega dos prémios de outra forma. Hoje vamos fazer com que das 31 categorias que constituem os prémios à APOM e que integram os prémios à APOM, vamos falar das 208 candidaturas que recebemos, todas elas de grande qualidade, e dessas 208 temos 86 nomeados para prémio. Em termos de cobertura nacional, incluindo as regiões autónomas de Açores e Madeira, vão ser divididos ou repartidas pelas diferentes regiões do nosso país. Posto isto, resta-me agradecer a todos os concorrentes e felicitar aqueles que vão ser premiados ou distinguidos com menções honrosas. Muito sucesso e muito êxito para as próximas edições dos prémios APOM. Tenho consciência absoluta que no próximo ano as coisas irão ser diferentes e vamos regressar de novo aos palcos para a cerimónia condignamente seja como até aqui sempre foi feita. Saúde para todos, muito obrigado pela vossa participação e até uma próxima oportunidade. Em nome da direção da APOM, declaro aberta a sessão. Antes dos prémios, fiquemos a conhecer os números desta edição. Depois da admissão, apreciação e decisão do júri, tivemos os seguintes resultados: 208 candidaturas, 86 nomeados e, em termos de representação nacional, incluindo o continente e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, tivemos as seguintes candidaturas: Região de Lisboa e Val do Tejo, 94, Região Centro, 52, Região Norte, 33, Região do Alentejo, 10,
região do Algarve, 5, Açores, 7 e Madeira, 6. Boa tarde, caros colegas e amigos. Este ano a APOM faz 55 anos e, por coincidência ou não, o número 5 está na 25ª cerimónia dos Prémios APOM. Este é o momento em que a APOM amplifica o que se faz de bom nos museus, nos palácios e nos monumentos. Este é o vosso momento. A APOM está para vós, porque é aqui, todos os anos, que nós mostramos exatamente o esforço que todos nós e todos vocês colocam no melhor do vosso trabalho. Esta é a cerimónia que todos nós e todos vocês estamos sempre de coração com a população, com os nossos visitantes, com os nossos colegas, mas sobretudo com os nossos visitantes. A APOM está convosco. Estamos a viver momentos difíceis, mas o que caracteriza as nossas variadas profissões que constituem a APOM é exatamente essa situação. O transformar o impossível no possível. O vosso trabalho é especial. Vocês são especiais. E esta cerimónia é exatamente para mostrar quanto especiais vocês são e como é que o vosso trabalho é tão importante para a formação dos cidadãos. Este é o momento que nós mostramos como somos resilientes, mas também o momento da qualidade da museologia portuguesa. Sejam bem-vindos e espero que esta seja uma cerimónia diferente, mas que também ficará na memória de todos. Sem mais demoras, avancemos para os prémios e começamos por personalidade na área da museologia. Trata-se de uma ou mais personalidades que, nas áreas da museologia, se destacam na investigação, inovação e desenvolvimento de atividades que promovem a museologia, os museus, as coleções, a preservação e divulgação do património cultural. Os vencedores, Alda Costa e Cláudio Torres. Nasceu em Pemba, antigo Porto Amélia, no norte de Moçambique, no ano de 1953. Dona de uma sensibilidade fora do comum, cedo despertou para as artes. Tudo começou na infância, na Baía de Pemba, entre Bungavilhas e Plumerias, o verde e o azul de Pemba. Ela sonhou belas artes, mas foi a história da arte que a apanhou, porque a Universidade de Lourenço Marques assim o determinou e, quem sabe, ainda bem. A sua formação académica foi completada em Lisboa, um ano depois da Revolução dos Cravos, e em Museologia, tendo concluído o doutoramento em História da Arte em 2006 com uma tese sobre arte moderna e contemporânea de Moçambique. Trabalhou como museóloga do Departamento de Museus do Ministério da Cultura, que chefiou entre 1986 e 2001 e com o qual mantém até hoje uma colaboração. Foi presidente da Comissão Instaladora do Instituto Superior de Artes e Cultura. É atualmente diretora de Cultura da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. A sua experiência profissional inclui ainda o ensino e a planificação curricular. Entre as suas publicações contam-se manuais didáticos sobre história e ensino de história, artigos, capítulos e textos sobre património cultural, museus, museografia, museologia e arte em livros, catálogos de exposições e publicações especializadas. Diz ela, a arte contemporânea está além da representação linear do mundo. Alda Maria Costa é uma das personalidades do ano dos Prémios APOM 2020. Quando se lhe pede para contar a sua história, ele não hesita e diz que vai ao início, às aventuras no Porto, um período marcante da sua vida, mas que lhe serviu para enrijecer os ossos. Tinha 18 anos, havia nascido em 1939 em Tondela, onde viveu os primeiros anos da sua vida. Depois de chumbar o 5º ano antigo, decidiu que não queria ser mais um peso para o pai. Foi trabalhar para Aveiro, para uma fábrica de azulejos, e durante um ano pintou Santo Antónios. No Porto, entrou pelas Belas Artes, onde viria a conhecer a futura mulher. Historiador de formação, fixou-se em finais dos anos 1970 numa vila alentejana, onde o cristianismo e o islão estiveram juntos. Fundador e diretor do campo arqueológico de Mértola, o que descobriu nas escavações chegou aos ouvidos e olhos do Papa Francisco, que lhes atribuiu um prémio importantíssimo. Fundador e diretor da revista Arqueologia Medieval, doutor honoris causa pela Universidade de Évora, Prémio Pessoa, 1991. Em 1993 foi investido pelo Presidente da República com a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique.
tem desenvolvido a sua atividade científica, em particular na área do património cultural, nomeadamente nos domínios da arqueologia, da investigação histórica e da museologia. Cláudio Torres é a outra personalidade do ano dos prémios APOM 2020. Altura para o prémio que distingue os trabalhos realizados por fotógrafos no âmbito do património museológico. É o Prémio Fotografia sobre Património. Os vencedores são André Soares, Rosa Reis e Sérgio Jacques. Prémio Atividade Escolar Complementar com o Museu. Trabalhos na área de museologia executados por estabelecimentos de ensino com o envolvimento de instituições museológicas. E o Prémio Atividade Escolar Complementar com o Museu vai para Colégio Militar, Direção de História e Cultura Militar, atividade de complemento curricular, Museologia, em Lisboa. Chegamos ao Prémio Filme, um conteúdo audiovisual, um filme produzido no âmbito museológico, quer para comunicar a instituição, uma exposição ou tema específico. Os nomeados são o Museu de Aveiro, o Museu Municipal Pedro Nunes e a Sinagoga de Tomar. O prémio vai para Museu de Aveiro, entre o Museu Rostos. Temos aqui estas pinturas, não é? Que vocês até já conhecem, não é? Alguém se lembra de quem são? Da Princesa Joana. Neste projeto, o museu cruzou os jovens da Associação Portuguesa de Pais e do Cidadão com Deficiência Mental de Aveiro com um grupo de adultos séniores da Universidade de Terceira Idade, Academia de Saberes de Aveiro, com os quais desenvolveu, após a visita, um ateliê de artes. Neste ateliê, uns e outros eram aprendizes de técnicas artísticas orientadas por um técnico da instituição convidada, Helder Alegrete, e pela conservadora responsável pelo serviço educativo do museu, Maria da Luz Nolasco. Acho que eu estou a fazer acho que eu estou a uma coisa muito Eu queria pôr não nada. Não, com aquela mais Olha, mostrem a Lili, olha a Lili. Fininha, com aquele teu rosto fininho. Oh, Lili. Mas já temos acho que eu estou a fazer acho que eu estou a uma coisa muito Menção honrosa para Museu Municipal Pedro Nunes, em Alcácer do Sal, e Sinagoga de Tomar. Ao longo dos tempos, o Rio Sado desempenhou um papel fundamental na história deste território, servindo de via de comunicação entre o interior e o litoral. No século VII a.C., Alcácer do Sal denominava-se Beuipo, e a sua importância era tal que aqui chegavam mercadorias desconhecidas, hábitos, técnicas e maneiras de pensar, vindas dos diversos cantos do mar Mediterrâneo. Novos conceitos religiosos, associados ao mundo da morte, deram origem a novos ritos e arquiteturas funerárias, como o Santuário Portuário e o Santuário Urbano do século IV a.C., construídos no topo da colina.
O mais fascinante desta história é que, passados mais de 4.000 anos, Alcácer do Sal e o Sal continuam intimamente ligados pela ação do homem. Um rio de culturas que nos uniu e une com o Mediterrâneo, a Europa e o mundo. A inovação e a criatividade são fundamentais em qualquer área de atuação. Nos museus não é exceção, desde a investigação, a incorporação, inventário e registro, conservação, segurança, exposição, serviço educativo, extensão cultural, produtos da loja e comunicação. É o Prémio Inovação e Criatividade. Os nomeados são Museu de Lamego, Museu de Lisboa, Museu de Portimão, Museu do Futebol Clube do Porto e Museu Marítimo de Sesimbra. O vencedor do Prémio Inovação e Criatividade vai em exequo para Museu de Lamego, Ciclo de Fotografia de Lamego e Val do Varosa, A Viagem. Museu Marítimo de Sesimbra, Programação Participada Inclusiva, Museu Marítimo de Sesimbra, um museu da comunidade. Menção honrosa para Museu de Lisboa, Festival entre os Romanos. Museu de Portimão, recriação da descarga da sardinha no cais de Portimão. Museu do Futebol Clube do Porto, AP Futebol Clube do Porto, Museu e Tour. Prémio Comunicação Online, para distinguir a apresentação online de coleções e os seus estudos, bem como atividades museológicas, colocando o museu mais próximo dos públicos. Ou seja, o site que dá informações sobre qualquer área de atuação da instituição museológica, promovendo o conhecimento e a divulgação do museu, aproximando-o dos diferentes públicos. O prémio vai para Fundação Bienal de Cerveira, Fundação Bienal de Cerveira ON. Ainda no domínio virtual, destaquemos a utilização de ferramentas multimédia em exposições e ou processos de comunicação museológica que ajudem a contextualizar objetos em museus, promovendo e facilitando o conhecimento. Prémio Aplicação de Gestão e Multimédia. Parabéns ao Museu do Coa, experiência de realidade aumentada. Prémio Marketing e Merchandising Cultural. A inovação e a criatividade na comunicação de uma exposição ou de um produto cultural também abrange os produtos da loja, relacionados ou inspirados nos objetos das coleções da instituição museológica. Este ano, quem mais se destacou nesta área e a quem é atribuído o prémio
é ao Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado, linha de merchandising no âmbito da exposição Sara Afonso, Os Dias das Pequenas Coisas. Os meios de comunicação social têm um importante papel na divulgação museológica. Por isso, não podíamos deixar de fora os trabalhos dos órgãos de comunicação social que promovem e divulgam o acervo e as atividades das instituições museológicas. Prémio Trabalho Jornalístico e Multimédia. E o prémio vai ex aequo para RTP, Rádio Televisão Portuguesa, Museu Desconhecido. E TVI, A Relíquia. Prémio Informação Turística. Trata-se de um prémio para um projeto no âmbito da museologia que contribui para a promoção do turismo local, regional ou nacional. Os nomeados são Direção Regional de Cultura da Madeira, Museu Nacional de Arqueologia, Museu Nacional dos Coches e Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão. O prémio vai para a Direção Regional de Cultura da Madeira, a arte na Rota do Ouro Branco. Menção honrosa: Museu Nacional de Arqueologia, folhetos em língua árabe. Museu Nacional dos Coches, folhetos em língua árabe. Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, roteiro turístico Famalicão Turismo Industrial. Uma das áreas muito importantes da museologia, escondida dos olhos do público, mas que não se pode descurar, é a do transporte de património. Uma deslocação que cumpra todas as normas de segurança e de conservação, quer para exposições temporárias ou itinerantes, quer entre oficinas de restauro e o museu ou do local de aquisição para a instituição museológica. Prémio Transporte de Património. E o prémio vai em ex aequo para Museu Nacional de Arqueologia, Exposição Identidade e Cultura, Património Arqueológico de Sarjá. E Museu Nacional do Azulejo, exposição O País das Cidades Vidradas, 500 anos do azulejo em Portugal. Prémio Conferências. Trata-se de apresentação pública de temas museológicos. E os vencedores são a investigadora Maria da Luz Sampaio e Sport Lisboa e Benfica, Simpósio Conservação do Património Cultural e Sustentabilidade, Desafios e Experiências. E por fim, Helena Gonçalves Pinho, investigadora. Altura para se destacar os profissionais de museus cuja conduta e ética se destacam no exercício das funções e na implementação de um projeto museológico inovador e diferenciador. É o Prémio Museólogo do Ano. O prémio é atribuído a várias personalidades. Parabéns para Alexandre Paes, Ana Paula Assunção, Inês Fialho Brandão e Silvana Besson. E agora uma menção especial para práticas no campo da museologia que traduzam inovação em qualquer área da intervenção museológica. Parabéns para Acesso Cultura, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal, Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, Federação Portuguesa das Associações de Surdos, Museu da Comunidade Concelhia da Batalha, Museu de Leiria. Chegamos a meio da cerimónia da entrega de prémios da Associação Portuguesa de Museologia, altura para recordar algumas personalidades na área da museologia que faleceram este ano. Retomamos os prémios da APOM 2020 com o Prémio Trabalho de Museologia, que distingue o trabalho autoral e conceptual desenvolvido por um profissional de museus que resulta num projeto com características inovadoras e originais no âmbito da atuação dos museus e ou instituições culturais. Os vencedores são Museu de Leiria, Plasticidade, uma história dos plásticos em Portugal, novos campos para a ciência da conservação. Museu de Lisboa, Devoção e Fé, registros em azulejo na cidade de Lisboa.
E Museu de Faro, o mosaico do oceano, um tesouro intemporal de Ossónua. A organização científica das coleções em exposição, a criatividade na apresentação dos objetos, o cumprimento das normas de segurança e de conservação, a garantia da acessibilidade a todos os públicos, traduz-se no Prémio de Trabalho de Museografia, onde se inclui também um percurso expositivo atraente que permita criar uma relação afetiva com o público e transmitir os conteúdos programados através dos objetos e dos elementos expositivos selecionados pelo museólogo. O prémio vai para Museu de Marinha, exposição A Nova Sala dos Grandes, em Lisboa. Museu do Neorrealismo de Vila Franca de Xira, exposição Cândido Portinari, em Portugal. Museu Nacional de Arqueologia, exposição Identidade e Cultura, Património Arqueológico de Sharjah. A museologia está em constante estudo por parte dos académicos. São muitas as teses que abordam esta temática e aquela que se destaca pelo seu rigor e inovação é distinguida pela APOM com o prémio Estudo sobre Museologia. O vencedor deste prémio é Humberto Rendeiro, pela tese de doutoramento Gestão Museológica, Paradigmas de Atuação, Resultados e Perspectivas. O panorama da rede portuguesa de museus 15 anos depois da sua criação. Não só as teses de doutoramento são premiadas, também a investigação. Prémio Investigação. Publicação impressa ou digital de investigação, assim como ciclos de estudos ou conferências que abordem temáticas relacionadas com a coleção ou temática do museu com os já referidos rigor e inovação. O prémio vai para Museu de Lisboa, coletânea de estudos antonianos. Museu de Lisboa, Irisalva Moita, um percurso fotográfico. Museu Etnográfico da Madeira, Festas e Romarias. Museu Militar dos Açores, Direção de História e Cultura, Fontes Vivas, Consubstância da Imaterialidade em Materialidade. Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado, Sara Afonso, Os Dias das Pequenas Coisas. De seguida, atribuímos o Prémio Cooperação Internacional, que reconhece a atividade museológica realizada com a cooperação de uma instituição estrangeira. O prémio vai para Embaixada da República da Coreia. Embaixada de Itália. Embaixada de Portugal na China. Embaixada dos Emirados Árabes Unidos. Vamos honrar agora uma entidade internacional que tenha desenvolvido um trabalho relevante nas áreas da museologia e património cultural. O prémio Organismo Internacional foi atribuído a NEMO, Network of European Museum Organization. Olhemos por ora para um espaço público ou privado com a apresentação de um conjunto de bens culturais que segue todas as normas de comunicação, segurança e conservação, com recurso às novas tecnologias expositivas que facilitam a interpretação dos objetos por parte dos públicos. É o prémio Coleção Visitável. Estão nomeados Coleção António Miranda, Núcleo de Arte Sacra e Memória de Seguro. O prémio vai para Coleção António Miranda, Núcleo de Arte Sacra, em Baião. Com menção honrosa para Memória de Seguro, em Lisboa. À altura de agraciar um organismo ou personalidade que apoia em qualquer domínio uma instituição museológica. O prémio Mecenato vai para a Fundação Milênio PCP e a Fundação La Caixa BPI. Prémio Projeto Internacional,
Ação museológica realizada com o envolvimento de instituições congêneres de outro ou outros países. Parabéns para os vencedores. Museu Nacional de Arqueologia, exposição Identidade e Cultura, Património Arqueológico de Sarjá. E Museu Nacional do Azulejo, exposição O País das Cidades Vidradas, 500 anos do azulejo em Portugal. Sempre muito importante, as práticas de cooperação, nomeadamente em rede de instituições museológicas. O Prémio Parceria. Os nomeados são Museu de Angra do Heroísmo, Museu de Cerâmica de Sacavém, Museu de Lamego, Museu Nacional da Música. O Prémio distingue Museu de Cerâmica de Sacavém, vivências cotidianas do Convento de Cristo após a extinção da Ordem, através da cultura material e documental, em Loures. Museu de Lamego, instituição convidada 2019, Santa Casa da Misericórdia de Lamego. E temos menção honrosa para Museu de Angra do Heroísmo, parceria com o grupo de teatro museológica, os objetos expostos e os textos que desenvolvem os conteúdos devem ser sempre apresentados de forma cuidada, rigorosa e bonita, numa publicação impressa ou digital, o tão afamado catálogo. Prémio Catálogo. Os nomeados deste ano são Fundação Cupertino de Miranda, Museu de História Natural da Universidade do Porto, Museu de Lisboa e Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado.
O prémio vai para Fundação Cupertino de Miranda, Cruzeiro Seixas, ao longo do longo caminho, Vila Nova de Famalicão. Museu de História Natural da Universidade do Porto, Culturas e Geografias, Centenário da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1919-2019. Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado, Carlos Relvas, 1838-1894. Visitas inéditas de Portugal, a fotografia nos salões europeus. E uma menção honrosa para Museu de Lisboa, Convivências, Lisboa Plural, 1147-1910. Quase no fim dos nossos prémios. Prémio Exposição Temporária. A exposição temporária, como instrumento de atração dos públicos ao museu, como meio de expor coleções em reserva e como estratégia de desenvolvimento de conteúdos que se inserem na missão da instituição museológica. Os nomeados deste ano: Museu Calouste Gulbenkian, Museu de Leiria e o Museu de São Roque. Vencedores ex aequo: Museu Calouste Gulbenkian, o gosto pela arte islâmica. Museu de São Roque, um rei e 3 imperadores, Portugal, a China e Macau, no tempo de Dom João V. Menção honrosa para Museu de Leiria. Plasticidade, uma história dos plásticos em Portugal, as memórias de um cotidiano. E antes de ficarmos a conhecer o vencedor do Prémio Museu do Ano, fica aqui mais uma mensagem do presidente da APOM, o Dr. João Neto. Esta foi a cerimónia, um pouco à semelhança dos Oscars, mas que vocês merecem. Todos vocês merecem esta sessão. Esperamos que para o próximo ano possamos estar todos juntos. Quero agradecer a todos o vosso arrojo, a vossa coragem a ter apresentado tão excelentes projetos que hoje nós vimos. Desejo, em nome da APOM, de todos os nossos colegas da APOM, um Feliz Natal e saúde para todos. Por fim, o Prémio Museu do Ano, para aquele museu que desenvolve atividade na área da museologia, nomeadamente na constituição de coleções representativas de identidade local, regional ou nacional, que contribui através da investigação para o avanço do conhecimento da museologia e das áreas científicas representadas pelas coleções, que contribui também através da sua atividade para o desenvolvimento social e equilíbrio ambiental, que promove a educação e formação patrimoniais, junto de diferentes grupos sociais em todas as faixas etárias, e que contém os espaços necessários ao desenvolvimento das funções museológicas e à sua gestão. E o Museu do Ano 2020 é Museu de Fotografia da Madeira, Ateliê Vicentes.
E damos por terminada a cerimónia. Obrigado por terem assistido.